Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica aqui com a gente. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Iago Jorge. Dessa vez vamos ter um desafio que é falar de concentrado de hemácias, hein? Aí sim, viu? É um tema místico, né? Por que místico, João? Fez sangue, né? Uma parada que bebeu o sangue das pessoas, né? Os vampiros, sei lá, alguma coisa assim. Cara, acho que é a dúvida de vira e mexe do plantão, né? HB tá quanto? Quanto que precisa de HB para transfundir? Faz o que com esse HB? Marca o xizinho no que? Filtra, irradia, não sei o que. Acho que são bastante dúvidas do plantão essa, né? Ô, velho, agora fica uma mulher dando tchau pra gente no Sci-Hub, né? Cara, fique, me dá agonia. Me dá agonia. Eu falei isso porque eu tô com agonia agora. Eu tô com o Sci-Hub aberto aqui e ela tá dando tchau desde o começo aqui, velho, pra mim. Fica que você vai ver o currículo dela. Ela é a criadora do Sci-Hub, aliás. É sério? Pô. Ela é a criadora do Sci-Hub, aliás, parabéns pra ela, né? Que salvou muitas graduações aí no Brasil e no mundo. Não que vocês tenham ouvido isso no TDC, né? Né? Não, mas eu pago todos os jornais. Cara, não sei, eu ouvi uma coisinha do Pedro outro dia que eu precisava falar com vocês. Ele chegou pra mim todo pimposo, social e tal, e aí ele fala pra mim assim, nossa, cara, outro dia me reconheceram pela voz e acho que tá aumentando o nosso reconhecimento por aí, acho que eu tô ficando famoso. Cara, que mentira, cara, que mentira, que mentira. Que mentira. Nunca que eu falei assim, acho que eu tô ficando famoso, pelo amor de Deus. Mas todo o resto você falou. Isso é bem a, todo o isso é resto bem a você cara falou. dele, viu? É só porque o João e o Rafa têm sotaque, o Fred tem a voz de veludo, então a minha voz é mais genérica, então é mais difícil ser reconhecida. Só isso. Você é um entendeu? apresentador, cara. É, mas Seu é rosto. mais genérico, entendeu? Não tem o sotaque matogrossense, não peguei o sotaque gaúcho, então sou apresentador de telejornal praticamente. William Bonner do... William Bonner da medicina brasileira. William Bonner Lombardi. Cara, o pior é que eu tinha uma mecha branca na adolescência e me chamavam de William Bonner mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Predestinado. Predestinado. Então, pessoal, o episódio de hoje vai ser sobre concentrado de hemácias, né? Já deixa aí engatilhado que a gente deve voltar para falar dos outros componentes, né? Plaqueta, plasma, crio e um casinho clínico de reação adversa, né? Esse sim vai ser massa. Aí sim, é famoso esse tema, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente do concentrado de hemácias, né? Eu acho que a gente já podia começar fazendo uma ressalva, que a gente vai falar hoje aqui do paciente hemodinamicamente estável, né? Boa. Aquele paciente com choque hemorrágico, é outro contexto, você vai usar outros parâmetros para guiar, então ele não está dentro da nossa discussão hoje, né, Iago? Exatamente. Nem esse paciente, nem eventualmente no contexto de uma transfusão maciça. E mesmo em pacientes, por exemplo, com infarto, que esteja chocado. Então, assim, paciente instável é difícil, até porque assim, tem poucos estudos avaliando essa população e você não consegue tirar conclusões boas, né? É isso aí. Então, quando a gente vai ler sobre esse tema, né, de indicação de concentrado de hemácias no adulto, você percebe que é uma profusão de estudos que se repetem sempre à procura de um gatilho a partir do qual você vai transfundir, né? A procura da batida perfeita aí. Quanto de HB que eu vou começar a transfundir uma pessoa? Isso é interessante porque, na verdade, é o seguinte. Antigamente, uns 30, 40 anos atrás, o pessoal transfundia, usava como gatilho hemoglobina de 10. Baseado em quê, né? Baseado em nada. Na louca, né? Na louca. Exatamente, na louca. Eu já vi a frase, vamos transfundir para dar um gás no paciente. Doideira. É interessante essa percepção, assim, que o que você quer quando você vai transfundir um concentrado de hemácias? Você vai buscar prevenir efeitos deletérios da anemia, né? Da falta de oxigênio nos tecidos. É mais ou menos isso. E é interessante, né, Iago, que as pessoas, quando faziam esse nível de transfusão mais alto, elas se baseavam em teorias fisiopatológicas, mas sem benefício clínico estabelecido. Olha, transfundir a partir de tanto melhora tal desfecho, né? E aí é que começou, então, na década de 90, o pessoal a questionar essa prática. Aí teve um grande estudo, o TRIC, né, o estudo canadense, que comparou uma estratégia liberal
e contra uma estratégia mais restritiva, mais conservadora, transfundindo com um nível de HB mais baixo. E esse estudo, que era um estudo para mostrar a equivalência da estratégia restritiva com a liberal, na verdade mostrou uma tendência de superioridade quando você transfunde menos. A partir daí que se sucederam vários estudos e a maioria apontando na mesma direção de que a estratégia restritiva, transfundir com níveis de HB menores, parece ser melhor, ou pelo menos equivalente. E isso é muito interessante, né? Apesar de você não poder usar isso em todas as situações ainda, né? A princípio porque não tem estudos com algumas situações específicas, mas essa percepção de que os benefícios da transfusão, eles são muito teóricos, e não existe assim, um estudo, eventualmente, mostrando, tá, que esse é o benefício clínico da transfusão. Claro também, assim, que tem umas questões éticas, né, assim, você vai deixar a pessoa com a hemoglobina de 4, não tem como você fazer um estudo com isso. O que algumas pessoas fazem é publicar estudos especificamente com os pacientes que se recusam a receber as transfusões, né, eu acho essa área extremamente interessante, os estudos que tem eventualmente com pacientes testemunha de Jeová, né? E os resultados, assim, são bem curiosos. Muitas vezes os resultados são bem positivos, com níveis mesmo de hemoglobina muito baixos. Já vi relatos de nível de hemoglobina no intraoperatório abaixo de 1, né? Assim, 0,9. Caramba, Iago. E aí aproveitar que você falou isso, Iago, para dizer que esse episódio a gente não vai entrar nesse assunto que é bem complicado, né? A gente até planeja fazer um episódio sobre isso num segundo momento, só sobre a saúde do paciente em testemunho de Jeová, mas hoje vai ser no paciente que não tem esses conflitos. Fechou? Fechou. Mas pelo que eu entendi o que vocês falaram, a questão de quando transfundir, ela pegou bem a transição onde a medicina era bem baseada em fisiopatologia para onde a medicina agora está sendo baseada em evidências, né? E foi isso também, mas assim, também foi a época, se você for perceber, que surgiu o HIV. Começou a surgir muito mais malefício, né? Eventualmente, transfusão causando, né? Transmitindo HIV, transmitindo hepatite. Então, isso estimulou também as pessoas a estudar mais sobre isso. E essa é mais uma daquelas histórias da medicina, né? Que tinha um monte de estudo observacional mostrando que quem tinha anemia, quanto mais profunda ela era, maior o risco de falecer. E aí o pessoal inferiu que se corrigisse essa anemia, a pessoa ia morrer menos, né? Menos pacientes iam morrer. Porém, parece que a anemia nesses casos é um marcador de que a pessoa está mais doente, mas não ela por si só seja um fator crucial na mortalidade. E aí, quando foi para os estudos randomizados, ensaios clínicos, não teve o benefício esperado, né? Massa. Uma coisa que eu achei legal, uma comparação que o cara fez no editorial que eu li, é que essa questão do alvo, ele é um alvo em movimento. O alvo de HB para você transfundir. Então, não é uma coisa estática. Ele varia, é um guia, mas esse alvo está em movimento, dependendo de uma série de condições que vão jogar esse alvo mais para cima ou mais para baixo. Por exemplo, quanto mais sintomático o paciente eu tolero menos a um nível mais baixo. Se o paciente tiver comorbidades cardiovasculares, eu também vou tolerar menos o nível de HB mais baixo. Ao passo que um paciente com uma perda muito crônica, sem repercussões em sinais vitais, sem sintomas e com a perspectiva de subir esse HB por outros métodos que não seria transfusão, logo, é um paciente que eu tolere níveis mais baixos de HB. Tá, Iagão, você e o João estão enrolando aí a gente. Tô lá na enfermaria, meu paciente chegou com HB de 6 e eu sempre aprendi que abaixo de HB de 7 eu transfundo. É isso aí ou não é? Então, Fred, já que você colocou a gente na parede aqui no começo do episódio... Na Berlinda! A maioria dos estudos que testaram para ver se uma estratégia restritiva, transfundir com níveis mais baixos de hemoglobina, não viu diferença quando comparado com níveis mais altos, ou seja, uma estratégia mais liberal. Então, baseado nisso, hoje a maioria dos guidelines chegou num valor de 7 como gatilho para você considerar a transfusão para a maioria dos pacientes adultos internados com um quadro clínico estável, certo? Então, o 7 veio daí, a partir de comparações com níveis mais altos, e não foi visto diferença. Só que tem algumas populações especiais que esse alvo é diferente.
principalmente, né, assim, existiam os pacientes de cirurgia ortopédicas, que aí o alvo ainda é maior, a princípio, porque os trabalhos foram comparando o gatilho de 8 com 10, né, eventualmente pode ser que façam outros trabalhos algum dia e esse gatilho venha a diminuir. E existe também os pacientes, vamos dizer assim, cardiopatas, né, que existem algumas categorias dentro das cardiopatias, né. E é bom você ressaltar isso, né, Iago? Porque não dá para você colocar na lista de problemas de um paciente, na hora de evoluir ele, cardiopatia, né? É porque eu preciso destrinchar, saber qual é a cardiopatia desse paciente, né? Então, de qual cardiopatia que você está falando agora? Boa, é isso aí. Por exemplo, paciente que vai estar no pré-operatório de cirurgia cardíaca, né? Inclusive saiu um estudo bem grande, né? Um randomizado controlado, que foi o TRICS-3. E, inclusive, ele já foi incluso no último guideline que a gente tem para guiar as transfusões de hemácias, que saiu no ano passado. E o gatilho de cirurgia cardíaca, a princípio, atualmente, está em 7,5. Já a outra população, por exemplo, os coronarianos, os pacientes que estão em síndrome coronariana aguda, esses pacientes a gente não tem um alvo bem definido, né, João? Isso. É uma população pouco estudada, os estudos são pequenos e a gente precisa de mais dados. A princípio, o que a maioria dos locais fala é para a gente tentar um nível mais alto com esses pacientes, algo entre 8 e 10, mas o nível certinho a gente não sabe, certo? Então, só para a gente ficar claro aí com essa questão de doenças cardíacas e transfusão, certo? Cirurgia cardíaca, a princípio, um alvo de 7,5, tem guideline de 2016 que bota 8, mas algo em torno disso. Paciente com síndrome coronariana aguda, a gente não sabe bem o nível aqui, a gente faz níveis mais altos atualmente, acima de 8, tem gente que faz até 9, mas baseado em baixo nível de evidência. Insuficiência cardíaca é outro grupo que se sabe pouco, certo? Até aqui é difícil porque os sintomas de uma insuficiência cardíaca descompensada se confundem um pouco com o de anemia também. Verdade. Mas, a princípio, algo entre 7 e 8 também, certo? Mas aqui na insuficiência cardíaca, a gente também não tem um grande estudo para guiar o nosso raciocínio. Então, esses alvos, a princípio, foram o menor valor que foi estudado, né? Não quer dizer que valores menores também não pode ser bom. Parece a gente com o Covid em abril, né? Achando que já estava ruim, mal sabendo que tinha maio, tinha junho para chegar ainda e ver que ia ficar muito pior, né? Então, 7 é só o mais baixo que a gente já chegou. Pode ser que chegue mais baixo ainda um dia. Sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Nesse caso é melhorar, vai transfundir menos, tem menos efeitos colaterais e vai ter menos custos. E tem outra população também, pessoal, que não tem um gatilho bem estabelecido, que são os plaquetopênicos graves, né? Porque essa população, olha que bizarro, tem estudo mostrando que quando a pessoa vai ficando cada vez mais anêmica, vai prolongando também o tempo de sangramento. Entendi. Isso aí é doideira, hein? Então aí nessa população de pacientes que, em geral, eventualmente é uma leucemia, né, os pacientes oncohematológicos, que tem a plaquetopenia mais severa, então essa população pode se beneficiar de níveis maiores de hemoglobina no sentido de prevenção de sangramentos. Não contavam com a sua astúcia, né? Hemato é massa. Então, pessoal, a gente já falou aqui do nível HB em média é 7, a gente já falou das comorbidades que podem jogar esse nível de HB um pouco mais para cima, mas além disso a gente tem que considerar se o paciente é sintomático ou não, né, Iago? Cara, isso é muito massa. Eu descobri isso estudando aqui pro podcast, que é a informação que o UpToDate traz. Olha isso. Ele fala que, na verdade, o que são sintomas de anemia que vão indicar, a princípio, uma transfusão? São principalmente sintomas de isquemia miocárdica, uma hipotensão ortostática, uma taquicardia que não responde à reposição volêmica, ou então uma dispneia importante em repouso. Claro, que eventualmente pode ser que o paciente tenha outras condições, né? Por exemplo, o paciente tem um TEP ou um ICC descompensada, aí você não transfundiria. Então tem que ser esses sintomas relacionados à anemia. Isso é interessante porque, por exemplo, o paciente tem uma irritabilidade, uma fraqueza,
uma intolerância ao exercício, esses sintomas, a princípio, não entrariam como anemia sintomática, né? Então, eu achei isso muito legal, ele colocar esses 4 características para considerar uma anemia sintomática. E aí, nesse paciente que tem uma anemia sintomática, assim, com sintomas mais intensos, no caso, né? Que são esses aí que você falou, o nível muda, né, Iago? Isso, na verdade, você poderia, nesses pacientes, considerar que não tem um nível, né? Você poderia transfundir para manejo para correção dos sintomas que ele está sentindo, né? Isso é interessante, João, porque a maioria das diretrizes, de fato, ela coloca assim, quando você toma essa decisão de transfundir, você tende a levar em consideração não só o nível de hemoglobina, né? Assim, esse gatilho, mas você deve levar em consideração o contexto clínico do paciente, se eventualmente você pode fazer algum outro tratamento para ele recuperar, por exemplo, uma anemia ferropriva com hemoglobina de 6, que já vem caindo ao longo do tempo, será que você repondo, ele não vai subir rápido numa pessoa assintomática, uma mulher jovem? Então, tudo isso entra na conta na hora de você decidir se vai transfundir a própria velocidade de queda da hemoglobina e por aí vai. Ô Iago, eu só tenho um problema com isso que você comentou, porque você fala que para o sintoma ser um guia também, junto com o limite. Só que para mim é difícil dissociar os dois, porque para eu achar que esses sintomas estão associados à anemia, eu intrinsecamente já penso nos limites. Então, se um paciente tem um HB de 9, eu normalmente não penso que provavelmente esses sintomas são da anemia. Agora, se o paciente tem um HB de 6, aí eu começo a pensar. Então, esses limites de HB, para mim, também norteiam os sintomas. Então, eu acho difícil dissociar os dois. Não sei como é que vocês pensam em fazer isso. Isso é interessante, Fadão. Mas é o seguinte, porque tem algumas condições que baixam a hemoglobina muito rápido. Por exemplo, você pega uma mulher jovem que tinha hemoglobina basal de 14 e ela faz uma anemia hemolítica autoimune. Cara, ela baixa a hemoglobina para 9 na sua frente e ela pode fazer até um coro anêmico, entendeu? Então, é nesse sentido. Então, assim, eventualmente quedas muito bruscas ou eventualmente uma hemorragia, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá com a hemoglobina não tão baixa e tem muito sintoma, entendeu? Porque a gente pensa muito em carenciar, a gente pensa muito em ferropriva, né? E realmente o paciente com anemia ferropriva chega com níveis super baixos, com pouco sintoma, né? Mas às vezes cai rápido e vai ter sintoma, né? Nesse contexto que você falou, Iago. Não, o difícil é associar o sintoma, o HB com sintoma, sabe? Esse sintoma é por causa da anemia, quando tem um HB mais alto, é difícil fazer associação, né? Porque o que o pessoal fala em geral é que tá abaixo de 10, quando tem essa anemia sintomática, assim. Acima de 10 não deve ser, aí abaixo de 10 é contexto clínico, né? É difícil uma coisa mais objetiva aí pra gente se guiar. Mas, por exemplo, nesse caso do Iago, a anemia hemolítica que cai HB rápido, sem mais nenhum outro motivo para ter esse sintoma, eu acho que daria para atribuir. Massa. Mas assim, Iago, só para reforçar então, quais são as situações em que mesmo HB não tendo chegado em 7, estando menor que 10, mas não tendo chegado em 7 ainda, eu considero como uma anemia sintomática que vale a pena transfundir? Os sintomas de isquemia miocárdica, uma hipotensão ortostática, ou então o paciente está com ataque cardíaco que não responde à reposição volêmica e uma dispneia em repouso importante. Então esses são os quatro sintomas que o UpToDate traz, que são clássicos para você transfundir nesse contexto. Boa. A ideia é que talvez sintomas mais leves dá tempo de eu tentar corrigir a causa de base, né? Antes de ter que transfundir. Isso, Massa. E eventualmente talvez você transfundindo não vá resolver, talvez. Ou então esses sintomas não são atribuíveis à anemia. Boa. Eu queria só fazer umas ressalvas no que a gente já mencionou. O paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que tomar cuidado na hora de transfundir ele, né? Idealmente transfundir mais lento, porque existe um risco de sobrecarga volêmica maior nesses pacientes. Outra coisa, essa questão de transfundir o paciente sintomático, né? Você evitar prescrever, 3 bolsas de sangue de uma vez, né? O ideal é você prescreve uma, reavalia o paciente, reavalia inclusive durante a transfusão, aí vê como é que ficou depois, se for necessário, faz uma segunda bolsa, mas não aquele negócio de fazer várias bolsas e depois ver como é que o paciente está,
porque o risco de ter um evento adverso também é maior. E aí outra dúvida comum que acontece nesse contexto de transfusão, né, é se com quanto tempo depois você pode ver se o cara aproveitou a bolsa, né? Será que ele aproveitou a bolsa? E aí tem que esperar o quê? Um dia? Isso é muito importante, você transfundir uma bolsa, esperar, medir o HB e depois fazer a outra. Em 15 minutos depois que termina a bolsa, você já pode, você não precisa pedir o hemograma inteiro, você pede só HB e HT, que eventualmente sai bem mais rápido, e aí você, se precisar, transfunde outra bolsa, né? E outra informação que eu acho interessante é que, eventualmente, esses pacientes que não precisam ser transfundidos por sintomas, né? Ou então que não sejam pacientes de alto risco, é melhor você transfundir de dia, né? Você evitar transfundir esse paciente durante a noite, que tem menos pessoas no hospital, o paciente fica menos vigiado, vamos dizer assim. Essa informação é massa, viu, Iago? Porque já vi dar muitos problemas de reação transfusional à noite, nem que seja só hipervolemia. Às vezes é o pobre do R1 que tá de plantão e fica no apuro, sendo que se estivesse de dia estaria todo um grupo de R1s, um monte de gente junto para poder ajudar a raciocinar o caso, né? Acho que você tentar entender a dinâmica do seu hospital e ver qual a melhor maneira de você conseguir transfundir de dia. Por exemplo, eu demoro 8 horas para a bolsa ficar pronta. Então eu vou pedir essa bolsa no final da tarde, para amanhã de manhã ela tá pronta e eu começar a transfundir. Essa informação é massa. Beleza, Thiago. Então aí 15 minutos a gente já pode pedir um novo exame para saber se o paciente aproveitou a bolsa. E como última informação dessa parte, eu queria deixar é que alguns pacientes podem tolerar níveis mais baixos de HB, né? Inclusive a gente vê quando vê a hemato fazendo isso, né, um paciente que tem uma anemia com uma causa bem definida, que não vai cair, porque níveis de HB mais baixos do que 7 não foram testados ainda. Então, eventualmente, se for um caso que você tem muito na mão, daria para tolerar níveis mais baixos, especialmente com o especialista, né? Eu vejo isso acontecer com deficiência de B12. Já vi vários pacientes chegar com hemoglobina de 3, com poucos sintomas de anemia, aí você repõe e o cara melhora sem, a princípio, eu já vi ser manejado sem transfusão de hemácia. Que eu já vi também anemia aplásica, assim, se o paciente está tranquilo, tentar segurar também. Beleza, galera, agora é hora de vocês ficarem na parede, viu? Então a gente já falou quando a gente deve prescrever concentrado de hemácia, né? Mas aí a gente pega lá aquela folha enorme de transfusão de hemácia, tem que preencher um questionário enorme, e aí tem umas áreas lá que a gente tem que marcar um X, né? Se quer que fenotipe, irradie, lave. Como é que é isso? Tá aqui, eu vou marcar, né? Tem um quadradinho aqui. Vou marcar logo tudo. Aí tem os dois tipos de pessoa, né, João? Aquele que assim, não sei o que é, não vou marcar nada. Ou não sei o que é, deve ser importante, eu vou marcar tudo, né? Então, pessoal, falando desses aspectos da transfusão, a gente já falou dos níveis, agora vamos falar o que a gente faz com essas bolsas. Preparo da bolsa, né? As principais coisas que a gente pode fazer, que a gente vai comentar hoje, é filtrar, irradiar, lavar e fenotipar. Acho que são as 4 coisas que a gente vê mais na prática. Talvez tenha até algumas outras coisas aí que a gente vai deixar para os hematos aí, futuramente, Dr. Iago, Jorge vai ver isso. E acho que a coisa que a gente talvez veja mais é o tal do filtrar, né? A filtração serve para fazer o que a gente chama de leucorredução, né? Que é diminuir o número de leucócitos que podem estar na bolsa. Isso é quando o cara quer se passar, né? Aí ele fala leucorredução, né? O cara quer se achar o hematoboy, né? Aí quando ele vai na humildade, ele fala filtrar. Então assim, a ideia da leucorredução é tentar evitar algumas reações que podem acontecer associadas à bolsa, sendo que essas reações são mediadas por leucócitos. Por isso eu faço leucorredução. E a gente tem uma lista de coisas que a gente sabe que a leucorredução diminui. A gente tem outra lista de coisas que a gente acha que a leucorredução pode diminuir, mas a gente não tem evidência ainda o suficiente. As 3 principais que a gente evita com a leucorredução são a reação transfusional febril não hemolítica, tá? A transmissão de CMV, então a ideia é a bolsa ser de um paciente que tem CMV, esse CMV está nos leucócitos, esses leucócitos vão chegar num paciente que é negativo para CMV, e aí esse CMV pode ser transferido de um para o outro. E por último, a aloimunização HLA. Como é isso aí? Que é você fazer uma resposta imune a alguns antígenos que estejam nos leucócitos daquela bolsa que você recebeu. Por que isso é ruim? Porque caso você precise de um transplante,
aí você já tem autoimunidade contra alguns antígenos de leucócito e pode dificultar para você achar um doador compatível. Então isso é mais sensível aí para aqueles pacientes que estão na fila de transplante, né, que tem uma perspectiva de fazer alguma terapia nesse sentido, né? Isso é massa, João, que dá para ver o efeito disso quando você observa o momento onde foi inserido na prática dos nefrologistas o uso da eritropoetina. Conforme foi utilizando mais eritropoetina, os pacientes iam transfundindo menos, e aí eles faziam menos aloimunização HLA, e isso fez com que eles esperassem menos tempo para o transplante renal, porque eles conseguiam doadores compatíveis mais rápido, sabe? Caramba, que massa esse dado, hein? Aí a ideia é que isso que você mencionou, Pedrão, a gente vê que o benefício começa a ficar mais importante em algumas populações, né? As populações que vão precisar de transplante ou que estão em fila de transplante, Tá. As populações com alguma doença aguda hematológica que vão precisar de transplante também, e os pacientes que são imunossuprimidos e têm risco de fazer um CMV grave. Então, esses a gente já consegue pensar em populações. Só que se você pensar na reação não hemolítica transfusional febril, isso seria para qualquer um, né? Então, essa específica a gente poderia generalizar para a população. Se eu puder filtrar, é melhor para todo mundo. Existe essa discussão, né? Se vale a pena filtrar todas as bolsas, mas tem um problema econômico associado, né? Não só econômico, como às vezes muda tempo de duração da bolsa, né? Então, essas duas coisas podem influenciar um pouco. A ideia é que toda vez que você mexe na bolsa, fazer algum desses procedimentos que eu e o Fred vamos comentar agora, você pode diminuir o tempo hábil dessa bolsa, né? E aumentar o custo de toda a operação. Não sabia não, dessa peculiaridade. Existe essa discussão, tem uma tendência a filtrar todas as bolsas, mas a gente tem que pensar que tem esse entrave econômico. Então, em alguns países, talvez esse entrave econômico não seja tão grande, mas os países em desenvolvimento, tipo o nosso, esse entrave talvez fique um pouco maior. Boa. Só comentar algumas outras coisas que a filtração pode ajudar. Então, o paciente antes do transplante talvez valha a pena, né? E o pós-transplantado é um dos imunossuprimidos que o Fred comentou, que estão suscetíveis à infecção por CMV, então também vale a pena, né? Outras indicações, Pedrão, também valem para a suspeita de que pode existir uma transferência de bactéria junto da transfusão. Então, uma coisa até um pouco mais grave, assim. Não só vírus, mas transferir bactéria. E aí, algumas bactérias tipo Yersinia, Pseudomonas, Enterobacter podem vir junto na bolsa. E aí, a leucorredução diminuiria também esse fenômeno. E uma última coisa que é interessante é que após um bypass cardiopulmonar, a leucorredução pode diminuir um pouquinho a isquemia miocárdica por reperfusão. Bem específico, né? Talvez fora da prática a maioria das pessoas, mas tem esse dado aí. Existem outras loucuras aí que estão investigando se tem alteração na incidência de tumor, efeitos imunomodulatórios da bolsa associados principalmente em pacientes transplantados, mas isso já é uma área mais limbo, assim, sabe? E um dos tumores que é mais estudado sobre essa questão de recorrência de câncer relacionada à transfusão de hemácia é o tumor cólon retal. Então, eu acho isso bem interessante. Tem muita gente que pesquisa sobre isso. Só uma ressalva que isso tudo a gente está falando de indicações para adulto, tá? Tem um monte de indicação pediátrica aí que vou ficar devendo. Não, nosso podcast é sobre adultos, Até né? porque o podcast é de adulto. A gente transfusão no adulto, né? Ninguém vai falar aqui de neonatos. Um outro procedimento que você pode fazer no concentrado de hemácia é lavar. Lavou tá novo, né? A ideia, como é que você faz? Você joga soro fisiológico na bolsa mesmo, né? De 1 a 3 litros por bolsa. E nisso você vai retirar alguns elementos dessa bolsa, né? Os principais que aí você é quer com retirar. soro mesmo? É com soro fisiológico. Você vai retirar bastante coisa com essa lavagem, mas o seu foco aqui é retirar as proteínas. Acaba caindo leucócito também, e acaba caindo aquilo que você quer. Acaba caindo células vermelhas, né? A bolsa lavada ela tem 10 a 20% menos células vermelhas do que uma bolsa não lavada. Então, isso implica que você vai esperar que o tanto de HB que vai subir deve ser menor, né?
E quando você pensa em lavar plaqueta, que dá também, você perde até 33% da quantidade de plaqueta de uma bolsa quando você lava ela. Então, existe essa ressalva, né? Mas, afinal, por que lava, Pedro? A ideia principal é com a saída das proteínas, você diminuir reação alérgica. Esse é o principal motivo para você lavar uma bolsa. É um paciente que já teve uma história de anafilaxia à bolsa antes, ou um paciente que já teve uma reação alérgica grave e que não melhorou com pré-medicação. Então a ideia é assim, ou já fez anafilaxia, ou já foi quase lá, e com pré-medicação não resolveu, talvez valha a pena lavar e evitar que ele faça reação alérgica. Existem outras duas indicações que é discutível, né? Mas volta e meia entra também quando se fala em lavar, que é o paciente que tem deficiência de GA. Isso porque esse paciente é o que tem mais chance de ter reação alérgica. A reação alérgica da bolsa é mediada principalmente através de IgA. Então, o paciente que tem deficiência de IgA, ao ter contato com o IgA da bolsa, pode ter uma reação alérgica importante. E uma outra indicação, mais ou menos, é hipercalemia. Quando você lava a bolsa, você tende a diminuir o potássio da bolsa, e o paciente que já tem uma tendência, por algum motivo, a ter hipercalemia, talvez valha a pena você lavar. Isso é bem mais ou menos, mas pode ser. As 3 indicações que eu vi, o paciente já doente renal crônico, tendendo a hipercalemia, e o paciente com trauma, que pode também fazer hipercalemia pelas quebras do tecido, e crianças também tendem a ter um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Sobre essa hipercalemia, ela geralmente é transitória, não é algo que cause repercussão, não se sabe exatamente qual é o desfecho clínico que isso está envolvido, mas de fato, quando você lava a bolsa, você previne isso, né? Tem um estudo turco de 2017 que envolveu mais ou menos 40 pessoas, bem pequeno, né? Que eles botaram, assim, pacientes dialíticos, metade lavava a bolsa, metade não lavava, e via como é que ficava o potássio desse paciente sequencial, assim, eles mediam o potássio na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na sexta hora, né? Dá-lhe exame de sangue, né? Legal. PAI, né? Gostei desse trabalho. E aí, eles não viram um aumento significativo do potássio quando não era lavado, tá? Mas as que era lavado diminuiu o potássio do paciente com diferença estatística, né? Era uma diminuição razoável de 0,4, 0,5 a depender, mas é interessante que realmente tem esse poder de controlar o potássio. Então, beleza. Quando eu chegar um paciente com potássio de 8 para mim, eu já sei o que eu vou fazer. Diálise, né? Transfundir hemácia lavada. Eu quero paciente com HB de 13. Não, mas vai lavar que é pra cair. Né? Boa, Pedrão. Então a gente falou de filtrar, lavar, agora irradiar. Jogar. Aí começa. Já me perdi. Aí o buraco é mais embaixo. Cara, e assim, as indicações de irradiar, aí começa a ficar tão do hemato. Mas vamos lá. A ideia Bota no micro-ondas da bolsa. Exato. Não é... Na tomografia, rapaz. Então você tira um raio-x da bolsa, é isso? Pronto, irradiou. Então, qual que é a ideia de irradiar uma bolsa? Você irradia a bolsa para evitar uma reação específica, que é a reação enxerto versus hospedeiro transfusional. Aí é a loucura. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido, porque eu achava que isso só dava no transplante de medula, mas com a bolsa também pode dar, né? Exato. E a dúvida é, será que a leucorredução já diminui isso? Aparentemente, talvez a gente precise fazer a parte da irradiação para diminuir essa reação. Só que isso vai valer para pacientes muito específicos. É uma lista, assim, imunodeficiências graves, usuários de alemtuzumab. Não acho que vale a pena uma coisa que a gente ter decorado, é mais uma lista, assim. O que eu acho que talvez aconteça é a gente indicar mais hemácias irradiadas do que são necessárias. Pacientes, por exemplo, que têm HIV, a bolsa não precisa ser irradiada. Pacientes que têm doença autoimune que não estão usando imunossupressores como alemtuzumab, rituximab, etc., não tem indicação de irradiação. Então, são mais, assim, pacientes bem hematológicos e imunossuprimidos graves. Eu acho que vale o comentário é que, assim, essa reação nesses pacientes, ela costuma ser bem grave, né, Fred? Assim, quando ela acontece, ela é rara, mas quando acontece, é bem grave, né? Iagão, exato. É uma mortalidade alta em vários pacientes. Então, só assim,
pacientes com linfoma, transplante de medula, que já tem GVHD, que são imunodeficientes de células T, todos esses vão se beneficiar da irradiação. Agora, vários que a gente talvez pense que se beneficiariam, talvez o benefício não seja tão grande. E aí o problema da irradiação entra junto com o da filtração, né, que é o custo. Porque você tem que ter o local para irradiar, né? Então o custo entra aí na jogada. Aqui então, Fred, diferente da filtração, que teoricamente você poderia indicar para vários pacientes, aqui é uma indicação bem mais restrita, então eu quase nunca vou marcar esse quadradinho, né? Exato. Se o pessoal de casa quiser ler mais sobre isso, tem um guideline do Jornal Britânico de Hematologia de 2015, em que dá todos os pequenos detalhes de quem precisa fazer esse tipo de transfusão ou não. Mas acho que é bem mais a área do hemato mesmo, sabe? Boa. Sobrou o que então? E agora eu vou falar de fenotipar. E aí eu quero preparar nossos ouvintes, que é uma doideira. Se o meu é de hemato, o seu então? Eu tive que mandar áudio para uns 3 hematos para entender algumas coisas, porque é complicado, né? E um dos hematos que eu enviei é um cara que tá fazendo R4 de hemato agora, que é o Vinícius Burnetti. O Homem Perfeito. O Homem Perfeito. Ele participou do episódio 37 com a gente, discutindo um caso clínico de pancitopenia. É um episódio melhor hemato do planeta. E que não é hemato ainda, né? Lembrando que o Vini, ele é tão perfeito, que o sorriso dele já irradia o suficiente as bolsas de hemácia, viu? Meu Deus! É incrível. Mas vamos lá. Então tá, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa questão de quando que é esse negócio de fenotipar, né? Quando a gente prepara uma bolsa de maneira geral, você se prepara, você tenta evitar que existam algumas reações hemolíticas graves provocadas pela reação a alguns antígenos, né? Os mais conhecidos é a BO, RH, então você vai querer transfundir uma bolsa que a pessoa não tenha reação hemolítica devido a isso, fechou? Beleza. O problema é que esses antígenos eritrocitários, esses antígenos que estão nas hemácias, a BO e RH é só a ponta do iceberg, sabe? Tem o KEL, que talvez seja o mais famoso deles, mas tem o DUF, tem o KID, tem o MNS, tudo isso dá pra gente ver se o nosso paciente vai ter problema de receber essa bolsa ou não, tá? Tá. E aí, existe ideia de você tentar ver, principalmente esses principais, além do ABO-RH, em todas as bolsas, você sempre fenotipar o suficiente para que a bolsa seja para aquele paciente, tá? É óbvio que isso envolve custo, envolve tempo, e aí depende da estrutura. Tem locais que já tem essa estrutura mais montada e fazem de todos, tem locais que não conseguem fazer, e aí a recomendação é que pelo menos para aqueles que vão ser politransfundidos, aqueles que vão receber vários concentrados de hemácia na sua vida, que aqui o principal são os pacientes com hemoglobinopatias, anemia falciforme, por exemplo, esses pacientes você precisa ter o fenótipo na mão, porque quanto mais transfusão ele vai fazer, maior a chance dele acabar tendo a reação com algum desses além do ABO e RH. Fechou? É por isso que é uma demora para conseguir essas bolsas, né? Não, e assim, às vezes você tá diante de uma situação, João, que o paciente tá com uma anemia falciforme, por exemplo, com uma síndrome torácica aguda, você quer transfundir e não acha a bolsa. Não acha a bolsa. Fica batendo, e aí eu já vi de procurar em outros bancos de sangue para ver se nos outros tem, porque no banco de sangue que você tá não tem. Então, assim, é até meio desesperador essa situação, né? Uma falha terapêutica, né? Complicado. Esses são os principais, assim. Existe uma ideia de que os pacientes candidatos a transplante de medula talvez valha a pena, porque assim como o HLA, como o Fred comentou, esses também aqui podem dar algum tipo de problema. Mas isso é bem mais questionável, tá? Porque o principal mesmo é o HLA, que eu vou tirar através da filtração. Fechou? Beleza. Fechou, então. Que seriam os antígenos leucocitários ao invés dos antígenos eritrocitários, né? É legal, Pedrão, que às vezes esse procedimento ele é feito independente do pedido do médico, né? Apesar do médico, né? Isso, mas uma ressalva que aí que o Vini comentou comigo, é que o paciente com hemoglobinopatia, você já está antecipando que ele vai precisar fazer um tratamento com transfusões seriadas, esse paciente você precisa fenotipar ele antes de transfundir. Qual que é a ideia disso? Você vai ter um histórico do fenótipo dele antes das transfusões, porque depois que eu transfundi ele, eu já não sei o que é dele e o que é das bolsas de sangue que já entraram, de tantas que já entraram nele, né?
Então existe até uma recomendação que para eu fenotipar o paciente, para eu saber qual é o fenótipo do paciente, saber as bolsas que ele pode receber, eu tenho que ter pelo menos 3 meses sem nenhuma transfusão. Porque ele fica, sensibilizado. E eu começo a confundir com o que veio da bolsa e o que veio dele, sabe, João? Mas então é principalmente para aqueles que vão ter várias transfusões, vai ter um histórico grande, mas também pode ser que já façam isso de praxe na sua instituição, né? Top, então. Então, vamos fazer um resumão, então, né? Bora. Beleza, Fred. Então, filtração da bolsa a gente faz para quem? Talvez para todo mundo, mas enquanto eu não consigo para todo mundo, focar principalmente nos pacientes imunossuprimidos e oncológicos candidatos a transplante. Boa. E para quem é que a gente indica a lavagem, Pedro? Principalmente para aqueles que tiveram reação alérgica grave, Iago. Já a indicação da irradiação, Fredão? Irradiação para aqueles pacientes que têm risco de fazer enxerto versus hospedeiro. Então, imunossuprimidos bem graves, normalmente indicação do hemato. E para fechar, para quem é que a gente pede a fenotipagem? Ou vai ser feito de praxe para todo mundo, ou pelo menos para aqueles que vão receber várias transfusões na sua vida. Fechou então, né? Boa. Fechou. Aí sim, assunto que tá só no começo dessa parte de sangue, né? Acho que ainda tem muito podcast a fazer sobre isso, né, pessoal? Isso mesmo, João. Vai ser vários de muitos aí, né? Acabando esse episódio, queria fazer um aviso antes dos salves e do desafio, que é o seguinte. O nosso próximo episódio, pessoal, é o episódio número 50. E aí a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, uma ideia de ser um episódio especial. E aí a gente quer que vocês enviem pra gente qual foi a melhor parte do TDC até agora. Qual foi a parte do podcast que você achou ou a mais engraçada, ou a mais informativa, aquela informação massa que você já usou na prática, ou até mesmo aquela parte que você deu mais risada, né? Já dando um spoiler que pra mim o acineto resistente a fogo foi a melhor coisa que aconteceu nesse podcast, mas vamos ouvir o que vocês têm a falar. Manda lá pra gente no nosso Instagram, fechou? Acho que cada um tem a sua já de cabeça, né? Eu tenho várias e todas são do Rafael Coelho. Sempre, né? Aquela da lhama bebê, bicho, é muito engraçada. E os podcasts chineses que ele ouvia? Lembra essa história? Cara, é muita loucura, eu lembro. É loucura demais. Vai, mas vamos lá pros salves, pessoal. Eu queria mandar um salve para 6 residentes do Hospital São Paulo que estavam rodando comigo na enfermaria, que gostam muito do podcast e sempre comentavam dos episódios, que é o Vitor, o Gustavo, a Natália, a Jéssica, a Marcela e a Luana. Um abração para eles. Sempre lembrando, pessoal, que o Fred só manda salve para as pessoas que estão perto dele, né? Ele nunca pega o Instagram, manda um salve para uma pessoa de longe. É sempre pessoas que estão rodando com ele. É muito seletivo esse menino, né? Nossa, você tá regulando o salve meu, cara. Sempre, em nome dos nossos ouvintes. Em nome dos nossos ouvintes. Como você é pequeno, né? Como você é mesquinho, né? Nossa, pessoa em nome dos nossos ouvintes. Mas eu vou repetir o Fred e vou mandar um salve pra uma pessoa próxima a mim também. Eu tava de plantão com... Ah, mentira, não fala isso. Ah, isso é ridículo demais. Eu tava de plantão com o Marcos de Fabiani, tá? Ele é aqui de São Paulo, então, né? Eu fiz um plantão com ele, ele não sabia do TDC, não sabia nada, e eu não sou que nem o João que fica falando pra todo mundo o tempo inteiro, né? Aí eu falei, não, deixa quieto, né? E aí, rapaz, ele tá que tá hoje, hein? Mas no Eu segundo só digo, momento... eu sou o próximo, né? Só esperando. Mas no segundo plantão, encontrando ele na finaleira, ele falou, pô, Pedro, eu não sabia que você era o TDC e tal, manda um salve pra mim. E ele mostrou na hora que ele tava de fone de ouvido, naquela hora ele tava ouvindo o TDC. Então foi uma coisa assim, era claro que ele ouvia, né? Então tinha que mandar o salve. Abraço, Marcos. Só lembrando que esse foi o exemplo que ele me contou quando ele se achou famosinho, que eu contei logo no começo do episódio. Foi exatamente esse exemplo. Ai, meu Deus. O meu salve, pessoal. Então vai pra Letícia, que tem um Instagram aqui, o Tô Muito Estudante, em que ela compila aí vários materiais educacionais aí de medicina. Ela mandou uma mensagem super legal pra gente aí, parabenizando pelo podcast. Falou do Core I Am, que é um podcast americano que a gente gosta muito. E até entrou em contato com eles para ver como é que fazia transcrição de episódio, para poder ajudar a gente. Então, foi super legal a mensagem dela. Um abraço aí, hein, Letícia? Ela é da UPE, tá no 8º semestre. Abraço, Letícia. Core M é espetacular. Episódio lançado mês passado de insuficiência cardíaca é muito bom. Meu Deus, bom demais. E para fechar os salves,
Eu vou mandar, na verdade, um alô para minha namorada, a Sara. Ah, meu pai. Ela não é da área da saúde, mas ela é pós-graduada em Grey's Anatomy, escuta todos os podcasts. E recentemente foi meu aniversário, ela fez aqui uma festinha surpresa, foi bem bacana. Um beijo, amor. Pronto, né? Agora. Acabou de ferrar todo mundo que namora aqui no podcast, né? Menos Mas e aí, pessoal? O desafio da semana passada foi feito pelo Rafa e ele não tá aqui. Quem que responde? Sobrou pra mim. Então, o desafio da semana passada era um paciente que estava com VDRL positivo, não tratou, voltou, repetiu o VDRL e estava negativo. Como é que a gente explica isso? O efeito prozona, né? E isso acontece quando você tem altíssimos títulos de anticorpos, principalmente na sífilis secundária. Essa grande quantidade de anticorpos interfere na reação de aglutinação entre antígeno e anticorpo. E aí você dificulta a visualização dessa aglutinação. Então, isso acontece em menos de 2% das amostras, e principalmente em pacientes que também têm HIV com a infecção, ou então tem uma neurosífilis, ou então são pacientes gestantes. E quem acertou com incríveis 20 minutos depois do episódio ter sido lançado, que foi a mesma coisa da semana passada, foi o Leonardo Heckman. Ele é lá de Porto Alegre. Um abraço, Leonardo. E outro também que acertou o desafio foi o José Roberto da Silva Júnior. Ele que fez bioquímica e atualmente está fazendo medicina na Federal do Sul da Bahia. Ele pediu também para mandar um salve pro pessoal da UBS dele, que é os professores Roberto, Farina, Melina e Evan, e vários colegas aqui, o Gabriel, Fernando, Mariana, entre outros. Um abraço, José Roberto. Boa, Iago. E aí, já que você falou do Leonardo, que foi super rápido, né? Só relembrando que eu tinha brincado com o Júlio Zoé, que ele é um residente de clínica lá de Pernambuco. Ele também tinha respondido super rápido. Ele veio no Instagram falar assim, pô, pessoal, não queria que pegasse mal, mas não pegou, é só brincadeira aqui, Júlio. O importante é ouvir e gostar do conteúdo, cara. Fica tranquilo. E aí, aproveitar que da outra vez eu não dei um abraço para todo o pessoal que tá fazendo residência de clínica médica lá no HC da UFPE. Boa. E pra semana que vem, João, manda aí. Então, um desafio aí com medicina transfusional, né? Um paciente está internado por uma pielonefrite, acaba recebendo uma transfusão no primeiro dia, por algum outro motivo. E aí, uma semana depois, o paciente evolui com insuficiência cardíaca aguda e um quadro de meningoencefalite. Qual é a possível hipótese para esse caso? Essa é boa, hein? Brasileira essa daí, hein? Só um lembrete, pessoal. Sigam a gente lá no Instagram, @tadclinicagem. Sempre que vocês tiverem dúvidas, sugestões ou comentários, mandem mensagem pra gente que a gente sempre responde. Tem o maior prazer em conversar com todo mundo. Um abraço, galera. Feito, pessoal. Feito. Transfundam com cuidado. Aí sim. Falou. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.